Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de janeiro. Sim, completamente atrasado, já sabemos disso, já tivemos essa conversa. Vocês já sabem como é que funcionam as coisas por aqui, então não vou enrolar muito. Já deixa aquele like pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito. E se a opção de hypar o vídeo estiver aparecendo pra você, por favor, hype esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é interessante, que é relevante e entregar pra mais pessoas, tá? E os links dos livros vão estar aqui embaixo no box de descrição pra vocês. E já entrando no assunto, janeiro foi um mês que eu concluí poucas leituras, mas eu li muita coisa, porque acabou ficando pra fevereiro e agora março, né? Então eu tenho essa mania de ler vários livros ao mesmo tempo, então eu acabo demorando pra concluir, mesmo que eu leia bastante. No caso, eu consegui concluir 4 livros em janeiro. O primeiro deles foi, no caso, Histórias do Sherlock Holmes. Esse aqui é um livro de contos e era o último que estava faltando para eu terminar de ler a série do Sherlock Holmes. E é o último da série, né? Tanto em ordem de publicação quanto em ordem de leitura, ele é considerado o último. E assim, eu não vou ter como falar muito, porque são contos, é o último livro e tudo mais. Só que dentre os livros da coleção, né, de contos em si, eu gostei muito mais desse, é bem mais divertido. E o Holmes tá mais velho, então tem algumas situações que a gente nota que ele já tá cansado. Tem uma que ele tá meio que como, tipo assim, me aposentei. E aí acaba acontecendo uma situação que ele acaba tendo que solucionar. E aí ele fica naquela coisa assim do tipo, meu Deus, eu ainda estou trabalhando, sabe? O Holmes, ele é uma pessoa meio esquisita em alguns pontos, excêntricos, mas eu acho ele carismático. Tem muitas situações em que, tipo assim, às vezes ele soluciona o caso mais pra satisfação dele de ter aquela resolução do que efetivamente pelo dinheiro ou qualquer coisa. Tanto que tem situações que não necessariamente são caso de polícia, né? E aí, quando resolve, ele simplesmente se retira, tipo, agora já está resolvido, deixe que as pessoas se entendam. Então, eu gosto desse tipo de característica dele, foi o mais divertido pra mim. De conto, eu acho que esse é o melhor. E assim, gente, falando em ordem, não é obrigatório você ler os livros do Sherlock Holmes na ordem. Você pode ler em qualquer ordem, na verdade, tá? Só que eu achei mais interessante quando eu fui começar a ler certinho, porque você acaba criando uma certa bagagem. Por exemplo, em alguns momentos você consegue perceber o desenvolvimento, por exemplo, da relação dele com o Watson. O Watson é o melhor amigo dele e tudo mais. Só que, por exemplo, ele já não tá presente em todos os casos. Tem um caso aqui que o Holmes meio que já tá aposentado. E assim, a essa altura do campeonato, o Watson já se casou. Então eles já não dividem mais o mesmo apartamento da Baker Street, que nem lá no primeiro livro. Então tem certas situações que você vê claramente o Holmes virar e falar assim, não, pra esse caso aqui em específico eu preciso do Watson. E aí o Watson vai auxiliar ele ali. Então tem essas coisas. Então eu acho interessante a ordem pra você entender essa relação deles dois. E aí eu acho que de toda a série, né, que são os 9 livros, esse aqui ficaria em terceiro lugar pra mim. Em primeiro dos livros de contos, mas em terceiro lugar geral, né? Eu acho que os dois favoritos pra mim, gente, são um Estudo em Vermelho, que é quando eles dois se conhecem, e o outro é O Cão dos Baskerville. Eu acho que é assim que pronuncia. Porque aquele ali a gente já nota que ele e o Watson já são amigos há muito tempo, e a interação deles, mesmo em momentos que não foi combinado, funciona muito bem. E esse aqui também é muito gostosinho de ler, tá? Recomendo. Aí teve a leitura coletiva do mês, que foi A Mulher que Escreveu a Bíblia. E assim, esse livro a gente vai estar acompanhando uma mulher que ela faz uma espécie de terapia de regressão para saber quem ela foi na vida passada, e ela descobre que foi uma das mulheres do rei Salomão, só que ela era a mais feia, só que a única que sabia escrever. E esse livro, basicamente, ele é uma comédia, então ele vai pegar certos acontecimentos da Bíblia e transformar de uma maneira mais cômica, e todo aquele tom, de certa forma, divino que a gente vê nas passagens da Bíblia, ele arranca daqui, deixando tudo muito mais humano. E aí que tem o primeiro ponto sobre esse livro. Se você é uma pessoa muito religiosa, né, católica, evangélica ou qualquer coisa assim, eu já não recomendo. Por quê? Se você não tiver um bom discernimento do que é ficção e do que o autor tá tentando falar ali, você vai achar que tudo é desrespeitoso, porque você não vai estar pensando exatamente o que tá lendo. Porque, convenhamos, gente, independente da sua religião, tem muita coisa na Bíblia que ou não faz sentido, ou a gente vê como divino, mas de certa forma é muito esquisito. Por exemplo, a questão do rei Salomão. Fala que ele tinha lá não sei quantas, 700 esposas, concubinas e tudo mais. Gente, da onde que isso é normal? E aí fala, porque ele era um rei muito sábio. Aí manda cortar um bebê em 2 pra tentar descobrir quem é a verdadeira mãe do bebê. Gente, essas coisas são loucura. Isso não faz muito sentido. Isso não faz de alguém uma pessoa sábia.
E aqui nesse livro ele vai ironizar tudo isso. Então se você é uma pessoa que quer levar a Bíblia a ferro e fogo e dizer, ai não, porque o que tá lá tá certo, cara, sai. Nem lê esse livro aqui, porque vai ser perda de tempo pra você e você vai sair da leitura querendo ofender todo mundo. Isso porque eu acho que a história do rei Salomão em si é até que bem leve, tá? Eu acho que tem outras bem piores dentro da própria Bíblia. E teoricamente são pessoas que, assim, na Bíblia não tá dizendo que elas estão queimando no fogo do inferno. Então, esse livro eu realmente não recomendo pra quem é muito religioso, porque você não vai gostar, não vai dar pra ter um diálogo saudável com você, porque em nenhum momento o autor foi desrespeitoso, sabe? Ele conseguiu deixar as coisas engraçadas e tudo mais, de certa forma até acessível, porque até uma pessoa que não é religiosa, minimamente vai fazer ela querer saber um pouco mais sobre aquela história. Não no sentido de religião, mas talvez de como estudo mesmo. Tem esses pontos e, por exemplo, assim, na Bíblia fala que ele tinha esse monte de mulher, só que assim, gente, pra quê? Entendeu? Não dá nem tempo ele transar com todo mundo no mesmo ano. A aliança política também não faz sentido. Só que aquelas mulheres ficavam ali, elas eram mandadas pra lá e elas tinham uma certa expectativa de se encontrar com Salomão. E a gente nota que foi uma coisa meio que mandada, imposta, tipo, ah, você vai ser esposa dele. Então elas viviam só pra isso. E aí, a partir do momento que a gente vai estar acompanhando essa mulher, a gente vê que inicialmente ela tem esse sentimento, né? E aos poucos, no decorrer da história, conforme as coisas vão acontecendo, o autor até meio que satiriza o ponto sobre a queda do rei Salomão em si. E a gente vai ver essa mulher ter interesses próprios depois de um tempo, sabe? De que ela não quer só aquilo ali. Então é interessante, só que assim, pra você pegar essa linha, você não precisa necessariamente saber as coisas sobre a Bíblia. E assim, gente, eu conheço um pouco da Bíblia, tá? Eu venho de uma família religiosa, apesar de eu não ser religiosa. Eu respeito muito a fé dos outros. E o autor também, né? O autor é judeu, então ele estudou sobre tudo isso para poder fazer esse livro aqui. E até em outras histórias dele, a gente percebe que também tem um estudo sobre isso. Ele não tá só jogando ali ou ironizando à toa. Você vê que ele conhece e que ele sabe do que ele tá falando. E um outro ponto também é que esse livro não vai ter um super plot dentro da história, tá? É mais a jornada dessa mulher mesmo. Foi uma leitura que eu gostei bastante, tá? Esse é o segundo livro do autor que eu leio. O outro foi O Centauro no Jardim. Eu também gostei bastante desse livro. E eu tô gostando de acompanhar as obras desse autor, sabe? Eu quero ver se eu leio mais coisa dele, eu ainda não sei qual vai ser o próximo que eu vou pegar, mas é um autor que eu recomendo, porque é sempre uma experiência, sabe? Enquanto eu tava lendo esses dois livros dele, eu nunca sabia o que ia acontecer logo em seguida. Então eu acho isso muito interessante. Aí eu escutei 2 audiobooks, o primeiro deles sendo Noite Perpétua, da Juliana Daglio. Esse é um livro nacional e esse é um infanto juvenil. Basicamente aqui a gente vai estar acompanhando uma avó e as 2 netas dela, né? E elas acabam recebendo uma herança de algum parente distante que elas não tinham mais contato. E junto com essa herança, com o dinheiro em si, isso dá uma condição muito melhor de vida para elas. Então, assim, a avó troca as meninas de escola, põe as meninas para estudar numa escola melhor, né? Dá coisas assim, como se fosse um celular melhor, roupas melhores, esse tipo de coisa. Só que para ter essa herança, existe uma condição. E a condição é que as pessoas da família, né, que estiverem herdando isso, precisam morar em uma determinada casa, né? A casa também tá de herança. E você não pode vender essa casa. E logo de início elas vão vendo as coisas ali e tal, tem umas coisas na casa que são meio esquisitas. Aí lá também tem um porão meio esquisito, né? E guarda um segredo que vai mudar a vida delas para sempre. É mais ou menos assim que vem falando na sinopse, né? Só que esse segredo, gente, eu acho que ele é bem fácil de adivinhar. Até eu acho que a capa já dá um bom indicativo do que é esse segredo. E assim, esse livro não tem nada demais. Ele não é um super terror, um super mistério, nem nada do tipo. Ele é até bem infantil mesmo, tá? Eu achei divertido e engraçadinho, mas olhando pra esse público, tá? Você, como adulto, você vai ter zero surpresas. Talvez em muitos momentos você ache até meio bobinho. Mas pensando pra, por exemplo, assim, a Rosita de 10 anos de idade, ela teria adorado, sabe? Porque ela era o tipo de público-alvo. Eu acho que o que me surpreendeu, na verdade, a respeito desse livro é porque eu não sabia que a Juliana Daglio escrevia infanto-juvenil. Mas foi divertido, sabe? Óbvio que eu ainda prefiro outras histórias dela que são mais adultas, mas isso aqui foi bem legal também, recomendo, principalmente aí pra galera que é mais nova. E por último, eu escutei o audiobook do livro A Empregada. Eu já tinha feito a leitura desse livro antes, tá? Só que eu li em e-book e aí agora que tava na Audible o audiobook pra própria assinatura, eu acabei pegando ele pra ouvir porque eu queria assistir o filme. Acho que, assim, todo mundo a essa altura do campeonato, pelo menos da nossa bolha, assim, literária, já sabe, né, o que acontece especificamente.
Mas, recapitulando aqui, a gente acompanha a Millie, ela acabou de sair da cadeia, ela precisa encontrar um trabalho, até porque ela tá na condicional ainda, né? Então, ela tem que prestar contas a respeito disso. E ela vai trabalhar na casa dessa mulher, que no primeiro momento a mulher é maravilhosa, trata ela super bem, super tranquila. E quando a Millie começa a trabalhar lá, essa mulher dá uns surtos, ela muda as coisas do nada, ela destrói as coisas, ela bagunça tudo, ela fala um negócio, depois diz pra Millie que não falou, inverte a situação, e a gente vai acompanhando isso. É interessante a gente saber, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo com essa mulher? Essa mulher é doida? Tem algum motivo pra isso? Na primeira vez que eu li, eu já suspeitava do que seria o plot, né? Mas assim, já é uma coisa que bate um alerta muito fácil pra mim, porque parece que eu já desconfio de personagens desse tipo. Não vou falar aqui pra não entregar, vai que alguém ainda não leu, né? E agora que eu também já li outros livros da Freida, eu percebo que ela tem um padrão sim. Já tinha indícios desse plot durante todo o livro mesmo, sabe? E eu não vejo problema em ter adivinhado o plot dentro desse livro, porque eu acho que quando a história, ela até é organizadinha, sabe? E a gente consegue ter uma afinidade com o personagem, de minimamente a gente se importar com ele, a gente consegue ter uma suspensão de descrença maior. No final desse livro aqui tem uma coisa que a gente olha e pensa, cara, isso não aconteceria no mundo real. Mas como a gente tá lendo, a gente pensa assim, cara, que bom que isso aconteceu, eu tava torcendo por algo assim. Então eu gosto da escrita da Freida, eu acho divertida, é uma bagaceira, eu acho que ela consegue atrair um grande público, né? Porque muita gente que, assim, já tá acostumado com suspense pode se entreter com esse livro aqui, o que foi o meu caso. Eu só digo assim, pra você não ir levando muito a sério. Se você for levando muito a sério, você vai se decepcionar. Esse livro aqui é uma bagaceira gostosa, tá? E também eu acho que o público que não lê tanto, que não é tão acostumado com suspense, vai adorar isso aqui. Tanto que eu assisti o filme e é aquela coisa. Não recomendo que vocês vejam o trailer, tá? Principalmente se você não tiver lido o livro. E eu ainda vou falar com vocês sobre o filme, mas digamos que, pra alguém que não sabe de nada, sei lá, a pessoa simplesmente parou na frente da TV e vai assistir o filme, ele é muito interessante, ele tem uma história que agrada, que entretém, que você fica ali do lado da Millie querendo saber o que tá acontecendo. Eu só acho que o início do filme, ele é meio lento, mas ele é bem organizado e, de certa forma, ele é muito fiel ao livro. Tem algumas coisinhas que eles mexeram, mas, assim, poucas coisas, tá, gente? E eu achei que essas poucas mudanças serviram pra melhorar. Então, super válido, recomendo o livro, recomendo o filme também. E em breve eu vou conversar com vocês sobre as continuações desse livro aqui e alguns outros livros da Freida, tá? Estou preparando esses vídeos ainda. E bem, gente, essas foram as minhas leituras de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês leram, né? Se já leram algum desses livros aqui pra gente bater um papo, tá, gente? E claro, né, como sempre, vai ter link aqui no box de descrição, você comprando qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente esses livros, tá? Se você comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, pelos links que estão sempre nos boxes de descrição dos vídeos, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, tá? E claro, por favor, não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!